Aleluias. É maravilhoso a presença de Deus e é maravilhoso estarmos aqui na presença de Deus, assentado em lugares celestiais. Que privilégio, né? Que privilégio Deus tem dado a cada um de nós de podermos sermos filhos dele e pastoreado por ele, né? Guiado por ele. Que Deus abençoe, um bom dia a todos. Deus abençoe a todos que também nos visitam, todos são bem-vindos. Temos ali o irmão Joel, né? Deus abençoe. Pastor Ilmer também, prazer ter aqui conosco. À tarde nós vamos ouvir o Pastor Ilmer, que seremos com certeza pela graça de Deus abençoados, amém? Deus é maravilhoso e a cada dia nós nos surpreendemos com a graça dele que se manifesta todos os dias em nosso favor, amém? Convido os irmãos, aproveitando que estamos em pé, a abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 48. Isso é muito bom, adorar a Deus com essa disposição. Com essa disposição. Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Vamos ler todos juntos? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Precioso Deus e eterno Pai, essa é a tua palavra e ela é o pão para nossas vidas, para a nossa alma, mas precisamos do teu Espírito, Pai, que faz ela funcionar, vivificar. Eu tenho, ó Deus, aqui a Escritura, tenho aqui algumas citações, algumas anotações, mas reconheço, ó Deus, que não posso fazer nada se o teu Espírito não me ungir, não me vivificar, ó Deus, para esse momento, nesta manhã. Por isso me coloco diante de ti, para que tenhamos uma manhã abençoada. Em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar sobre um tema intitulado A Perfeição. Ontem nós estávamos ali com o Reinaldo conversando sobre as coisas de Deus. E a palavra de Deus ela é tão profunda. Agora há pouco estava conversando com o pastor Wilmer também ali. E você simplesmente falta tempo, né, quando começa a falar. Porque não há fim. Deus não tem fim, né? Mombrana diz numa mensagem, agora eu esqueço o título, ele diz assim: nós passaremos uma eternidade conhecendo a Deus e nunca terminaremos de conhecê-lo. Eu me lembro quando eu era um jovenzinho e eu li essa citação do Mombrana. Por alguns dias eu fiquei assim pensando, mas uma eternidade conhecendo a Deus, vai chegar a hora que conheceu tudo. Aí me veio assim, mas como? Se ele é eterno, ele não tem fim, não vai ter fim o conhecimento sobre ele também, né? Saber que tudo isso, irmãos, espera por mim, por você, e nós estaremos ali. Nós estaremos ali. Você pode dizer esta manhã, eu estarei ali. E o diabo tem que ouvir isso. Eu estarei ali pela graça. Amém? Aleluias. Não pelo que eu sou, mas pelo que ele fez por mim. Pelo que ele fez por nós. Aleluias. Será maravilhoso, irmãos, se aqui nós começamos a falar das coisas de Deus e sentimos essa alegria. Imagine quando chegarmos ali. Então nós estávamos falando ali com o irmão Reinaldo, conversando e de repente brotou em meu coração um desejo de falar sobre esse tema aqui, que
estaremos falando essa manhã, amém? Não é nada estranho, não é nada desconhecido, mas é algo que nós conhecemos. Mas sempre é bom, né, nós estar reforçando aquilo, e a cada dia Deus vivifica, Deus põe mais luz. E ouvimos na reunião de louvor, pastor Wilmer falando sobre a graça, nos chamando a confiar, né, na graça. E esse tema aqui, ele caminha na mesma linha. Então, é maravilhoso, irmãos, quando nós conseguimos ver. Eu estava essa semana ali no hospital, orando ali por algumas pessoas, e eu disse, como que o senhor tem que ler a Bíblia? E eu li São João 3, e eu coloquei o nome da pessoa ali. Por exemplo, vamos dizer que fosse João, né? Deus amou João de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o João não pereça, mas tenha vida eterna. Ele olhou para mim assim, quando eu estava lendo a Bíblia com o nome dele, eu falei, sim, o senhor tem que ver o seu nome aqui, o senhor tem que se incluir. Não pode olhar para a história da cruz como uma tradição, mas como uma substituição, eu falei para ele. Aí eu expliquei por que eu falei substituição. Eu falei, porque ali foi substituído, era o Senhor que tinha que estar lá, mas Ele tomou o seu lugar. E aí, Ele tomou seus pecados e transmitiu para o Senhor os créditos da santidade dEle. E aí, Hebreus 8, né? Se não me falha a memória, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus, né? Então, a perfeição, irmãos, sede perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Deus exige isso da sua igreja. Não vai chegar perante Deus ninguém que não seja exatamente perfeito. Os cordeiros que eram oferecidos, que eram tudo tipos, né? Eles tinham que ser perfeitos. Eles não podiam ser quebrados, eles não podiam ter sarnas, eles não podiam ter doença alguma. Eles tinham que ser perfeitos. Cristo, quando foi batizado, ele foi lavado, né? Assim como o tipo do cordeiro que era lavado antes do sacrifício. Foi examinado, não encontraram nele nada, nenhum pecado. Pilatos disse, não vejo mal nenhum nesse homem. Era um cordeiro perfeito. Ele era perfeito em todos os sentidos. Perfeito em pensamento, perfeito em atitudes, perfeito em tudo. E perfeito no cumprimento das Escrituras, porque tudo se cumpriu de acordo com... Ele não precisou fazer nenhuma adequação às Escrituras, mas tudo se cumpriu, como estava predito a ele, porque ele era perfeito, ele é perfeito. E ele exige da igreja isso, perfeição. Perfeição, para que possa realmente estar ali. Então, se Deus é perfeito, suas obras são perfeitas, em todos os sentidos. Você não vai encontrar uma obra de Deus imperfeita. Você pode não compreender algumas coisas que Deus faz, mas elas são perfeitas. Me lembro daquela história do menino. A mãe estava fazendo um bordado em um pano, um bordado de uma linda flor, alguma coisa assim. E ele estava sentado no chão brincando. Então, ele olhava de baixo para cima e via o pano, a parte de baixo do pano. E via um emaranhado de fios. Você já viu um bordado como é que fica do lado ao contrário? E ele olhando aquilo, ele era pequeno, mas já tinha consciência, já entendia. Ele pensou, o que a minha mãe está fazendo? Que coisa sem graça. Esse monte de fios, sem forma, sem... E aí então, ele disse, mamãe, o que a senhora está fazendo? Ah, eu estou fazendo um bordado, mas que sem graça é isso? Não tem... Está muito feio, foi muito sincero a criança, né? Ela disse, meu filho, o problema é que você está olhando do ângulo errado. Se levanta e vem cá. Aí ele levantou e disse, agora olha, do ângulo que eu estou olhando. E ali estava uma linda flor. Então, às vezes, nós olhamos e achamos as coisas complicadas. É que nós estamos olhando do ângulo humano. Mas tudo
tudo Deus tem sob o controle e nada está fora do controle. Basta nós subir ao nível que Deus quer e olhar do ângulo de Deus, e você vai ver que está tudo bem com tua fé, tua família, que o que Deus faz é perfeito, que você só tem que descansar na obra consumada do Calvário e que tudo vai se convergir para o objetivo pelo qual Deus já determinou. Mas às vezes, irmãos, nós olhamos muito do nosso ângulo, do ângulo humano. Então, as obras de Deus são perfeitas. Ele não fez e não aceita nada, irmãos, que seja imperfeito. Ele não fez e não aceita nada que não seja a exata perfeição. Então isso você pode olhar e dizer, meu Deus, e agora onde eu fico? Como eu serei aceito? Os justos herdarão a terra. A Bíblia aponta sempre para isso, santidade, perfeição. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha em sua testa aquele dizer, santidade ao Senhor, antes dele entrar no lugar santíssimo. Deus exige santidade em todos os sentidos. Então veja na mensagem Perfeição, parágrafo 8, o profeta diz assim, ó, Deus requer perfeição. Nós queremos nos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. Você captou isso aqui? Nós devemos lembrar disso. Nós queremos nos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. Deve ser perfeito. Aí ele diz assim, nossa adoração e tudo deve ser perfeito. Nossa adoração, nossa oração, nossa vida, tudo tem que ser perfeito. Porque perfeito Deus é. E não aceita nada imperfeito que chegue diante dele. Veja que Deus, no Gênesis, quando ele criou todas as coisas, lembra que ele colocou uma lei sobre a semente. E ele disse que cada semente produza segundo a sua espécie. Por isso que Deus não concorda, irmãos, com a coisa híbrida. E hoje a saúde deteriorada do povo está em consequência dos alimentos híbridos. Naturalmente, o homem, na sua inteligência, acha que está fazendo algo mais bonito do que Deus. Era o que Abel, ou melhor, Caim, pensou. Está fazendo um altar mais bonito do que o altar de Abel. Mais cheio de pompa, de aparência. Aquela espiga de milho mais bonita, mais robusta, mais híbrida. Raças misturadas. Sementes misturadas. Aquilo vai trazer o quê? Fraqueza nas pessoas. E a fraqueza vai dar espaço para doenças. Então Deus exigiu, cada semente produza segundo a sua espécie. Agora, por que Deus deu essa lei? Porque o que ele fez é perfeito. E as sementes que ele produziu eram perfeitas. E qualquer mudança traria imperfeição. Você não pode melhorar o que Deus faz. Nem Deus pode melhorar o que ele faz. Para ser mais exato, o profeta diz que um pensamento de Deus já é uma obra consumada. Olha só. Para nós um pensamento não chega a ser ainda nem mesmo um projeto. Porque o projeto vem depois que nós pensamos. E ainda assim o nosso projeto é alterado muitas vezes. E cada vez melhor. E depois quando chega no final, você olha e ri do seu primeiro projeto. Mas Deus, um pensamento Deus já é uma obra consumada. Por quê? Porque quando ele pensa, ele pensou melhor. Quando ele pensa, ele já pensou perfeito. Ele não pode melhorar o seu pensamento.
Então veja que coisa maravilhosa, irmãos. E Deus faz as coisas da maneira mais simples. Mas o maior mistério que eu vejo nisso, se você vai lá na loja comprar e você vai comprar um aparelho de celular. A pessoa que está lhe apresentando diz, nós temos esse aparelho aqui e temos esse aqui. Esse é simples. Se esse é simples, esse é mais perfeito. Não precisa nem você perguntar se o outro é melhor. O simples sempre está abaixo. Mas Deus faz as coisas da maneira mais simples. E há um mistério nisso. Porque é a maneira mais simples, mas uma simplicidade que não existe como haver algo mais perfeito do que Deus faz. E o natural, se há simples, é porque há probabilidade de melhorar. Mas Deus não, Ele é perfeito em sua simplicidade. A simplicidade dele é maior do que tudo. Então isso é tão grande, irmãos, quando você olha para Deus, como Deus é. É isso que faz a verdadeira adoração. É você saber quem Deus é. E quando você chega para orar, você chega e você, antes de começar a pedir, você começa a contemplar quem Ele é, a grandeza dEle. E isso vai soltar da tua alma, irmão, um grito de louvor, um grito de aleluia, um grito de prazer de ser filho, de ter privilégio de estar diante dEle. E assim por diante. Então Deus, Ele é maravilhoso em sua perfeição. Deus colocou a lei, cada semente produza segundo a sua espécie. Essa exigência de Deus estava em razão de que qualquer alteração em sua obra tiraria da perfeição. Qualquer alteração. E o maior trabalho, irmãos, que Deus tem, observe isso aqui, por isso que o irmão Brana diz, o maior inimigo que eu tenho chama-se William Brana. O maior trabalho que Deus tem não está em realizar as suas promessas, na minha vida ou na sua vida. Não. As promessas dele, irmão, faz parte da sua natureza. Faz parte do seu plano. Mas o maior trabalho que Deus tem está em neutralizar as nossas intervenções. Para querer, quando nós nos intervimos, para querer melhorar a forma de Deus. Para querer nos apresentar a Deus perfeitos. Para querer encontrar em nós, irmãos, algo que diga assim, eu sou um salvo, porque eu fiz. Daniel Curry, quando chegou na presença de Deus, o grande evangelista, o grande obreiro, ganhou milhares de almas para Cristo, um homem que trabalhou desde a sua juventude, e ele teve aquela visão. Nessa visão ele tinha morrido aqui na terra e subiu até os céus. E quando ele chegou ali, o anjo disse, o que o senhor deseja aqui? Olha a jactância daquele que confia em si mesmo. Confia no que fez. Em outras palavras ele disse, ora, o que você quer aqui? Eu sou Daniel Curry. Minha vida terminou na terra e agora eu quero entrar. O anjo disse, calma, primeiro eu tenho que ver se o seu nome está aqui. Ele disse, com certeza meu nome está aí. Eu sou o grande evangelista, eu ganhei milhares de almas para Cristo. O anjo olhou para ele e disse assim, muito bem, mas eu tenho que olhar antes aqui. Em outras palavras, eu tenho que ver se a tua perfeição está realmente de acordo com aquilo que ele exige, que tudo que chegue perante dele, seja a perfeição. Folhou o livro e disse, não encontrei nenhum Daniel Curry. O anjo disse, deve ter havido algum engano, meu nome está aí sim. Ele disse, eu vou olhar outra vez. Folhou, voltou e disse, infelizmente não há nenhum Daniel Curry aqui. E outra, disse o anjo, eu não tenho misericórdia aqui para lhe oferecer. A não ser que você queira, na visão o anjo falou, apelar ao trono do juízo. Apelar à sua causa. Daniel Curry diz, bem, se não há outra saída, eu aceito. Ele diz, então você entra por esse túnel aqui
Vai até o final dele e você chegará diante do trono de Deus. Daniel Curry disse: quando eu entrei naquele túnel, eu comecei a viajar mais rápido do que o pensamento. E havia uma luz muito forte no final do túnel. E quando eu viajava, aquela luz ficava mais forte, mais forte. Até que eu cheguei diante daquela grande luz que era Deus. E aquela luz disse: Daniel Curry, você foi perfeito enquanto viveu na terra? Ah, irmãos, aí toda a nossa perfeição própria, toda a nossa intervenção cai por terra. Não tem como negar perante Deus. Ele disse: não, Senhor, eu não fui perfeito. Você nunca roubou? Ele disse: Senhor, algumas vezes eu peguei alguma coisa que não me pertencia. Você nunca adulterou? Senhor, algumas vezes eu cobicei. Você nunca mentiu? Senhor, algumas vezes eu passei algumas coisas para frente que eram duvidosas. Ou seja, não era uma mentira descarada, mas eram duvidosas. Eu não tinha certeza de que aquilo era ou não era, mas para me satisfazer, minhas conveniências, eu passei aquilo para frente, dizendo: vai que seja. E ele disse: eu estava esperando uma rajada que dissesse: condenado. Mas quando ele esperava isso, ele disse: eu ouvi passos atrás de mim. E eu olhei para ver, e ali vinha o rosto mais meigo do que o rosto de uma mãe que acaricia o seu filho que está doente. Era Jesus. E Jesus disse: Pai, verdadeiramente Daniel Curry não foi perfeito enquanto viveu na terra, mas ele se colocou por mim enquanto viveu ali. Por isso eu me coloco por ele agora. Põe os pecados dele na minha conta. Aleluias. E ali ele encontrou a perfeição aonde? Em Cristo. Não em si, não no que ele estava fazendo, não nas suas intervenções. Então o maior trabalho de Deus, irmão, não está em realizar as suas promessas, mas em neutralizar as nossas ações que querem intervir, que querem justificar, que querem ter uma razão para dizer: eu sou um salvo, eu mereço, porque eu fiz isso, 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 isso. E o diabo explora isso, irmãos. O diabo explora a sinceridade das pessoas. Nós não estamos aqui abrindo porta para dizer que então eu vivo de qualquer maneira. Se a pessoa diz eu vivo de qualquer maneira, é um sinal de que ela está fora da graça. Porque a graça leva ela, irmão, a ter realmente um sentimento de rendição a Deus. Então veja, a partir do momento que o homem caiu, as coisas imperfeitas começaram a surgir. Até ali havia só perfeição, nada imperfeito. Tudo estava perfeito. Tudo que Deus fez, tudo que Deus realizou era perfeito, no seu original. Mas quando o homem saiu do seu lugar, quando o homem interviu, começou então a imperfeição. Começou a surgir os espinhos, começou a natureza a sofrer, as folhas das árvores a amarelar, a velhice chegar, e a imperfeição foi tomando conta. A queda em si já foi consequência da intervenção, da razão. Quando Eva interviu com sua razão, Deus disse: mas, olha, interviu. Vou colocar aqui uma contribuição minha. E Eva colocou sua contribuição. Veja, eu vou ser como Deus, eu vou crescer de nível, eu vou saber agora o bem e o mal. Por isso, irmãos, irmão Brana diz: diga só o que está nas fitas.
Quando você diz só o que Deus disse, Deus é responsável. Mas parece às vezes tão fraquinho, irmãos, pela forma humana de ver. Mas ali está a grandeza de Deus, naquela simplicidade, para que os mais simples possam ver. Aí então a imperfeição veio, a razão chegou, o homem caiu, o homem já quis, olha só, ajudar-se a si mesmo agora, fazer alguma coisa para ser aceito. Já foi lá, colheu folhas de figueira, fez seu belo avental, usou o melhor do seu QI, o melhor da sua inteligência, e achou, Deus certamente vai achar, olha, meus filhos são esforçados, Ele vai nos aceitar. Ele sabe que, irmãos, Deus simplesmente rejeitou na totalidade. E Ele ofereceu o que Ele tinha para dar. Ele ofereceu, Ele matou aquele cordeiro. Ali Ele já estava falando sobre graça. Não é o que você faz, Adão, é o que eu vou fazer. É a minha intervenção, não é a sua. É a minha perfeição, Adão, não é a sua. Você agora é imperfeito. E essa tua atitude te levou para mais longe ainda quando você quer fazer uma religião para chegar diante de mim. Veja na mensagem Perfeição ainda, parágrafo 30. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito, olha só. Adão quis fazer alguma coisa. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Irmãos, nós menosprezamos muitas vezes o sangue de Cristo. Como se o sangue de Cristo está adequado a perdoar algumas coisas, mas menos aquilo. A justificar esse e aquele, mas menos eu. E aí a pessoa fica naquela lamúria. Mas eu não sou digno. Acho que Deus deve estar muito triste comigo. Deus, e aquela pessoa vai se autocondenando. Eu tenho tentado, eu tenho feito, mas cada vez que eu faço, eu vejo que mais incompleto estou. E vai a pessoa tentando encontrar a perfeição em si mesma. E vai entrando, irmãos, numa depressão espiritual. Porque a decepção leva a pessoa a isso. A simplesmente se encontrar como, não tem chance para mim. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha que de morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer, que fosse algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Você ouviu isso? Se há alguém que está confiando na sua salvação por algum mérito que fez, então Cristo morreu em vão. Então não precisava, irmãos. Você era capaz. Então Cristo morreu em vão. Ora, nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco de sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido. Irmão, o profeta diz numa mensagem, se você deixa de fazer o que é errado, só porque sabe que é errado, você nem é aceito perante Deus. Você tem que deixar de fazer o errado, porque a natureza mudou. Porque aí não é você, aí é Ele fazendo através de você. Porque quando você deixa de fazer o que é errado, só porque sabe que é errado, teu desejo ainda continua. Você não faz porque diz, ó, se eu fizer eu vou para o inferno. Não é assim que Deus quer. Que pai que teria prazer de olhar para um filho que diz, olha, eu não vou fazer isso aqui, porque se eu fizer, eu sei que meu pai não vai gostar, mas
Você sabe que ele gostaria. Mas quando você vê que ele faz aquilo por uma livre, espontânea vontade, por algo que está nele, você diz, isso é maravilhoso. É assim que Deus quer ver sua igreja. As irmãs usando seu cabelo comprido, suas roupas decentes, fazendo por quê? Porque sabe que é errado fazer o contrário só? Não, fazendo aquilo daquela maneira porque ela sente prazer em fazer aquilo. Mas por quê? A única maneira é se a natureza do Cordeiro está aqui, para fazer através de você. Porque a natureza de Cristo não faz aquilo de dentro para fora. Vocês estão me compreendendo? Há um prazer, há uma alegria em fazer, há uma alegria em viver o Evangelho. Por isso você tem que parar de tentar fazer por si mesmo, mas você tem que convidar a Jesus. Jesus, venha vencer esse mal na minha vida. Venha vencer essa tentação em minha vida, Senhor. Venha, Senhor, entra em mim, muda de dentro para fora. Tudo é Ele, irmãos. Meu Deus, que Deus nos ajude a captar isso. Parar de roubar, parar de fumar, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido. Nada pode fazê-lo. Unir-se à igreja, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas essas coisas de nada valeriam. Sou da mensagem, conheço toda a mensagem, não vale nada, irmãos, se não tiver Ele do lado de dentro. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. E não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus. Para começar, você é pecador. Então vemos, irmãos, que Adão tentou fazer, não foi aceito. Do jeito dele, da maneira dele. Se nós queremos a santificação, a santidade da nossa forma, eu fazer algo para ser aceito, não vai. O profeta disse, estará perdido da mesma forma. Mas eu creio que ninguém está levando para um outro lado assim, então eu não preciso me esforçar. Irmãos, não é isso. É você se esforçar, mas com Ele por trás desse esforço. Confiando na graça dEle. Confiando que é Ele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Não confiando em si mesmo. Ai daquele que confiar em si mesmo. Há pessoas, irmãos, que conseguem manter um certo legalismo por um tempo. O pastor Febroni falou para um pastor uma vez, ele disse, se você inventa doutrinas, você vai ter que dar conta com aquelas doutrinas. Quer dizer, mesmo doutrinas na questão de vida vivida, além daquilo que Deus pede, é contigo. Agora, se você põe aquilo que é a palavra, irmãos, aí é Deus é responsável em fazer a igreja viver. Então vemos que Deus não exigiu que o homem proporcionasse um meio para se consertar. Deus não disse, Adão, você pecou? Te vire. Olha, eu vou voltar daqui, eu vou dar um prazo para ti. Eu volto e quero ver o que você fez. Tu errou, o problema é teu. Irmãos, Adão estaria até hoje tentando. E cada vez estaria mais longe de Deus. Mais imperfeito. E às vezes mais religioso ainda. Mas um religioso contra Deus, contra os princípios de Deus. Deus mesmo, irmãos, proporcionou um escape. Deus matou o cordeiro. Deus vestiu Adão. Deus estava dizendo ali já que a questão era com ele. Porque eu sempre lembro, irmão, há muito tempo o pastor Febroni pregou uma mensagem aqui. E ele disse assim, que quando uma pessoa vai se casar, ela tem que estar consciente que ela terá problemas.
Quem tem filhos tem problemas. Mas se ela está disposta a se casar, ela tem que estar disposta também a assumir os problemas da sua família. Não depois, isso aí não é assunto meu, isso é assunto do meu filho. Não, você não quis se casar? Você não quis ter filhos? Então assuma. Assuma agora os problemas, lute. Assumir, que eu digo, não é você pôr a mão, às vezes, naquilo que ele faz de errado, não. É assumir-nos perante Deus. Lutar por eles, batalhar por eles. Claro que há situações que você tem que deixar eles escolher o que eles plantam, mas você sabe diante de Deus que você é responsável em lutar por eles. Problema deles é problemas teu. Quando Deus quis ter uma família, irmãos, Ele sabia que Ele teria filhos, e esses filhos entrariam em rascadas, em problemas, mas Ele assumiu os problemas dos filhos. Se ele queria uma família, os problemas da família eram dele. Por isso, quando Adão caiu, ele não disse: Adão, te fire. Deus olhou aquilo como um problema dele. Deus proporcionou um escape. E na mensagem, a crueldade do pecado, o profeta faz aquela ilustração. Adão coloca seu braço ao redor de Eva, e Deus disse: Adão, saia da minha presença. Eu não posso suportar o pecado. Porque tem uma coisa, irmãos, Deus não poderia também fazer vista grossa, como diz, como se nada acontecesse. Porque Ele é justo, e a justiça existe, irmão, exige correção. Se na placa diz assim, é proibido andar acima de 80 por hora, se não houver uma multa para quem infringe a lei não é justa. Tinha uma multa, tinha uma cobrança. Mas Deus assumiu aquilo também. Eu vou pagar o preço. E aquilo que Deus proporciona a nós, porque há coisas que nós colhemos, aí não pense que você está pagando, porque há pessoas que dizem: estou pagando pelos meus erros. Irmãos, como é que vai pagar uma conta 2 vezes? Deus já pagou ou não pagou? Então não fique dando lugar para o diabo. Eu acho que estou pagando pelos meus pecados. Então a morte de Cristo não valeu? Não foi suficiente? Nós podemos colher consequências do que plantamos. Mas a questão do pagamento da conta está pago, irmão. Estamos perfeitos nele. Você passa por um vale, às vezes escuro, consequência de uma semeadura, mas você passa por aquele vale perfeito. Por que perfeito? Porque você está nele. Tua alma está em paz com Deus. Amém? Então veja vocês, irmãos, é assim, Deus, tudo é Ele. Tudo é Ele. E nós devemos confiar nisso. Ele, então, proporcionou um escape. E ali Adão, saindo da presença de Deus, o profeta disse que quando Deus viu aquela cena, ele não suportou. E pela primeira vez na história, a palavra amor foi produzido. Ele amou. Quando eu disse aqui que Deus fez tudo perfeito, você podia pensar assim, mas se a imperfeição veio depois da queda, o que levou à queda? Por que existiu o diabo? Por que Deus fez o diabo? Tudo perfeito quando Deus fez. Mesmo a queda era necessário para dar brilho à graça, para dar brilho, irmãos, ao prazer de ser um salvo. Deus sabe tudo como faz. Deus não é Ele o autor do mal, de forma alguma. Mas Ele permite que aquilo muitas vezes contribui até para fazer nós dar prazer às coisas, valor às coisas boas. Então, o homem, Deus proveu ali o substituto. Deus não pediu para Adão, te vira, faça uma maneira de ser aperfeiçoado agora perante mim. Não, Deus proveu, Deus assumiu, diz: é por aqui. É pela morte de um substituto no teu lugar. Mas o homem, como sempre, em sua autoconfiança, quis fazer algo por merecer. Pediu a lei. Quero fazer alguma coisa, Deus. Olha a mensagem, escolhendo a lei. A igreja escolhendo a lei em vez da graça, parágrafo 27.
Assim como nossos pais estavam alguns anos atrás, e eles estavam, porém, ali foi onde eles cometeram o seu grande erro fatal. O maior erro que Israel já cometeu foi quando eles renunciaram à graça e aceitaram a lei. Porque Deus, irmãos, começou a trabalhar com o homem caído pela graça. A graça é o favor não merecido. A graça é a intervenção de Deus para nos dar perfeição. É Ele assumindo nossos problemas, é Ele nos levando. Mas o homem na sua autoconfiança, Deus, escreve aí umas regras para nós que nós queremos contribuir. Nós caímos, nós temos que fazer alguma coisa para provar que somos dignos. Querem fazer? Então façam. Moisés, entrega para ele as leis. Não era a vontade perfeita de Deus, irmãos. Veja só, o maior erro que Israel já cometeu foi quando eles renunciaram à graça e aceitaram a lei. Eles cometeram o seu maior erro em Êxodo 19. Foi um dos erros fatais que Israel cometeu. A aliança que Deus fez com Abraão era completamente a graça. Mas a graça tinha fornecido para eles um libertador, um profeta, um cordeiro sacrificial. Havia provido o maior avivamento que jamais tiveram. E no entanto, eles não estavam satisfeitos com isto. Eles queriam algo que eles pudessem discutir. Eles queriam um lugar onde eles pudessem ter algo para fazer naquilo. Parágrafo 30 agora, da mesma mensagem. Agora observe, mas todos eles estavam distantes, porque se recusaram a aceitar o que Deus havia provido para eles. E eles quiseram adicionar algo a isto. Ali é onde nós sempre cometemos nossos erros. É quando tentamos acrescentar algo ao que Deus tem feito e ao que Deus disse. Apenas deixe da forma que está. Eles têm estado por 2000 anos tentando adicionar uma palavra na oração do Senhor para torná-la melhor. Ou tirar uma palavra para torná-la melhor. E você não pode fazer isso, porque quando Ele fala é perfeito. E você adicionar algo mais à perfeição, você está fora de ordem. Qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que Deus faça melhor, isto é perfeito. Então o homem quis fazer. E aí, irmãos, olha a confusão que Israel entrou. Quanto mais eles tentavam, mais eles se afastavam de Deus. Mas o profeta pregou a mensagem: a incredulidade não impede a Deus. Essa atitude do homem de querer intervir, de querer fazer algo por si mesmo, não impediu a Deus de continuar o seu projeto. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus não pode ser interrompido. É dessa maneira que você tem que olhar. Você está dentro de um plano. E esse plano é perfeito do começo ao fim. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Como vai ser? Do jeito dele. Eu somente quero me disponibilizar a Ele e me desprover de minhas próprias ideias e deixar Deus trabalhar comigo. Amém? Deus veio, irmãos, e assumiu o nosso lugar. O homem tentou ali na lei, Deus disse: deixa que eles vá por um tempo então, vamos ver o que vai dar. E deu só problemas. Deus deu corda, como diz o ditado para a vaca. Vai, provem por vocês mesmos. E o homem, quando achou assim, estamos perdidos, acabou. Tentamos, cada vez pior. Aí quando eles vê, Deus entra em cena. Continuando o seu projeto, Deus se fez carne. Diz: deixa que eu vou provar para vocês o que eu sempre quis provar para vocês, que é eu que consigo viver a perfeição e que vocês serão perfeitos em mim. Eu vou viver a lei, eu vou cumprir os mandamentos, provar que vocês não podem. E aí então, na mensagem perfeição, parágrafo 42, o profeta diz: aleluias.
Mas houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, não um homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou gentio. Porque o judeu tinha tentado já, os profetas tinham tentado, tinham falhado, Abraão falhou, José falhou, todos tinham falhado. Não um homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou gentio. Ele não era nada menos do que Deus Todo-Poderoso. Jesus não era uma segunda pessoa, era nada mais, nada menos do que o Deus Todo-Poderoso, manifestando-se em forma humana, para viver a perfeição no meu lugar, no seu lugar. Poderoso, escondido em carne humana, Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois Ele não veio pelo sexo, sexo não tem nada a ver com isso, mas Ele fez sombra sobre a virgem e produziu, de uma célula de sangue, que Ele próprio criou, o inocente. Então a primeira salvação, até o 44, vamos ler. Então a primeira salvação, a sua, esta noite, ou melhor, então a minha salvação, a sua, nesta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Depende da graça soberana, positiva do Deus Todo-Poderoso, que nos escolheu nele. Certamente, eu não poderia ser perfeito, tampouco vocês poderiam ser perfeitos, e não afirmamos ser perfeitos, mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito, que já foi recebido. Você tem dúvida esta manhã de você ser recebido perante Deus? Se você tentar ser recebido pelo que você faz, coitado. Mas se você crê que será recebido pelo que Ele já fez, já foi recebido, já foi aceito. É uma obra consumada. Aleluias. Oh, irmãos, por isso disse Martim Lutero: quando eu olho para mim, eu não vejo condição de ser salvo, mas quando eu olho para o Calvário, eu não vejo condição de me perder, porque é um sacrifício aceito já. E você tem que se encontrar nele, crer. E qualquer pensamento que vem dizer, mas será que eu posso estar nele? Irmãos, não dê ouvido para isso. Está disponível a todos. E ele disse, eu não lançarei fora nenhum daqueles que a mim vierem. Se ele lançar fora uma pessoa, ele não seria perfeito em sua graça. 44. Então, quando sabemos que alcançamos isto, quando o adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do Senhor Jesus e sente o terror do pecado e o escarnecer dos guspe na sua própria face, sente os gemidos do Getsêmani, as agonias do Calvário, e sabe que é culpado e confessa corretamente seus pecados. Então tem que existir essa parte. Você pôr a mão por fé, sentir o remorso dos seus pecados, sentir realmente, e aí você começa a sentir também os gemidos daquele que pagou o preço. O bendito Senhor. Daí você ora, o profeta diz, ó bendito Senhor, sou culpado, e não tem outra maneira que não tu para me ajudar. E pela fé, tu estás convidando o Espírito Santo, e me convida, tu estás convidando o Espírito Santo, veio e me convida a aceitar. E eu agora, pela fé, aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo, a qual estava escondida na célula de sangue do Senhor Jesus, retorna ao adorador e batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Quando você sente o remorso dos seus pecados, põe a mão no cordeiro, por fé, confessa os seus pecados, diz, eu sou culpado, Senhor, não tenho outra maneira de encontrar perfeição a não ser em ti.
Aí você ouve o convite dele: filho, vem, eu sou o sacrifício perfeito. E você vem e ele libera o Espírito dele para vir e te batizar no corpo dele. Amém? Por essa razão, irmãos, que Jesus teve duas naturezas. E aí é onde as pessoas não compreendem e às vezes acham que é uma dualidade de dois deuses. Veja, ele falava, ele orava ao Pai. Veja, ele... Irmãos, Deus, lá no Éden, tinha assumido o problema de Adão. E a sentença era a morte. Como que ele ia morrer como espírito? Como que ele ia derramar sangue como espírito? Então, em seu infinito propósito, em sua grandeza, ele gerou um corpo para si mesmo, uma casa para si mesmo. E a plenitude de Deus, diz a Bíblia, habitou corporalmente em Jesus Cristo. E Deus se fez homem. O profeta dizia, era Jeová chorando na manjedoura, era Jeová brincando, era Jeová na carpintaria, e era Jeová morrendo na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Para ser tentado, irmãos, para poder cumprir a lei que Israel não pôde cumprir, ele teve que assumir uma segunda natureza, a natureza humana. Porque o diabo não podia tentar Deus na natureza divina. Então ele teve que ter uma segunda natureza. E na natureza humana ele era tentado. E quando ele orava ao Pai, era a natureza humana que representava eu e você nele, orando ao Pai. Quando ele suplicava ao Pai, era eu e você suplicando ao Pai através dele. Mas quando ele vencia o diabo, era eu e você vencendo o diabo através dele. Por isso o diabo não tem que espernear, reclamar. Nós somos perfeitos. Nós já somos vitoriosos, porque ele veio e assumiu o nosso lugar. E o diabo diz, você não me venceu. Eu digo, te venci. Como você me venceu? Eu venci nele. Naquela natureza humana que ele tinha. Eu estava ali. E ali eu nocauteei o diabo todas as vezes. Venci o pecado todas as vezes. E ali eu encontrei, provei perfeição perante Deus. Este é meu filho amado, a quem me comprazo. O perfeito. Aquele que não há culpa nenhuma sobre ele. E aquilo estava referindo a nós, representado nele. É assim que Deus vê a sua igreja. Uma igreja sem mácula, uma igreja sem imperfeições, uma igreja que está sob sangue, uma igreja que está descansando na graça, confiando no que Ele fez, não no que eu faço. E crendo que cada tentação que surgir, você convidará Ele e dirá, Senhor, Tu venceu todas, vença essa outra vez através de mim. E aí Ele entra em você, irmão, e você vê, passando por cima e diz, não fui eu. Foi Ele, através de mim. Você diz, mas pastor, eu tenho 20, 30 anos de fé e luto contra uma fraqueza e nunca consegui vencer. É que você está lutando e tentando vencer. Convida Ele para vencer para você. Diga, Deus, eu sei que na sua natureza não tem isso. Então, Senhor, vem. Eu me rendo a Ti, eu me abro, eu dou oportunidade ao Senhor. E quando você vê, irmão, você diz, ué, se foi, sim, eu consegui, não, Ele conseguiu, Ele venceu, amém? Estatura do homem perfeito, parágrafo 320. Eu me comprometo a Ele nesta manhã, com todo o meu coração, que em sua ajuda e por sua graça, eu anelarei diariamente sem cessar, até que sinta que todos esses requisitos estejam fluindo neste corpo. Amém? O profeta está dizendo aqui, todos os requisitos, você nesta manhã, anelará diante dele, não diante da tua capacidade, que todos os requisitos estejam fluindo através de você.
Mas como será isso? Eu anelarei diariamente, sem cessar, até que sinta que todos esses requisitos estejam fluindo neste corpo, até que eu possa ser uma manifestação do Cristo vivo. Porque Ele se fez pecado como sou eu, para que eu fosse feito justiça de Deus como Ele é. Ele tomou o meu lugar, agora, Senhor, permita-me tomar o seu lugar, porque por isso morreu. Ele se fez pecado no seu lugar, para que hoje você se fizesse santo. Ele, irmão, sabia que nós, humanos, nos alegraríamos em ver o Deus divino se tornar humano. E ele sabia, e agora nós sabemos que Deus se alegra quando nós humanos se tornamos divinos. Ele se tornou humano para que nós nos tornássemos divinos. Ele sabia que para nós nos alegrar, Ele tinha que se fazer homem. E hoje eu sei que para Ele se alegrar, eu tenho que me fazer perfeito. E isso tudo pela graça dEle. Você consegue. Então Ele veio, irmão. Ele assumiu o nosso lugar. Ele tinha ali as duas naturezas. Como homem chorando no túmulo de Lázaro. Como Deus, Lázaro, sai para fora. Como homem sendo tentado, vencendo as tentações no nosso lugar. Depois de ele vencer todas as tentações, ele foi e pagou o preço, a morte. E ali ele liberou créditos, irmãos, para todos os santos do Velho Testamento, que tinham partidos imperfeitos, tinham morrido na imperfeição. E todos eles foram aperfeiçoados em Cristo. Veja que Deus é tão misericordioso que Ele disse: vocês querem a lei? Tá bom. Escolheram a lei no lugar da graça. Morreram imperfeitos. Mas Deus não disse: tá bom, então agora vocês se virem. Não, Deus disse: deixa comigo. E aí o profeta diz: aquele paraíso imperfeito se esvaziou. Porque pela morte de Cristo Ele aperfeiçoou os santos do passado. E eles ressuscitaram com Cristo, perfeitos agora nele, e foram para um paraíso perfeito. Não só disponibilizou créditos para o Velho Testamento, mas aí Ele disse: agora, os daqui para trás, eu aperfeiçoei na minha morte. E os daqui para frente, eu descerei, e entrarei neles, e vencerei cada tentação, para que sejam perfeitos em mim. E aí no Pentecostes o que aconteceu? Ele desceu, na forma do Espírito Santo. Eu estarei convosco e em vós, todos os dias. E através dele, irmãos, nós vencemos cada tentação. É Ele em nós. Como sangue, alguém diz: bem, eu digo a você, nós fazemos isto e aquilo, nós temos credos e tentamos educar as pessoas para Cristo, tentamos denominá-las para Cristo, estamos apenas lutando contra o vento. Isto não é bom. Há apenas um caminho para Cristo, que é através do sangue. Este é o programa de Deus para começar, e Ele não pode mudar. Nós viemos através de Cristo pelo sangue. E depois de receber o sangue, a química do sangue para tirar nossos pecados e limpar de nossas iniquidades, então recebemos o Espírito que está no sangue, que é o Espírito Santo, que retorna sobre nós e nos faz filhos e filhas de Deus. Isso é certo. Então você é uma nova criatura em Cristo. Então você tem a mesma experiência que eles tiveram no princípio. Você vive o mesmo tipo de vida e faz o mesmo tipo de obras que eles fizeram ali no princípio. Amém? Quando a vida que estava no sangue vem, você aceita que Ele seja o perfeito em você. Amém? A razão, irmãos, já estou indo para o encerramento, dele dizer: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Brana pregou a mensagem: por que é tão difícil viver a vida cristã? Você vê muitas pessoas lamentando e dizendo: não é fácil. O profeta resume tudo isso numa frase. Ele diz: é difícil porque as pessoas não têm o Espírito Santo.
Porque elas estão lutando do jeito delas. Elas estão tentando apresentar algo a Deus, ao invés de aceitar aquilo que Ele já apresentou. Ao invés de crer na perfeição que vem dEle. Aí por isso as pessoas acham difícil e desistem. Mas veja que no parágrafo 80, desculpa, caiu. Da mensagem, a mesma mensagem que a perfeição. Obrigado. O profeta diz assim, já estamos caminhando para o final aqui. Você diz, irmão Brana, quando conseguir parar de fumar, quantos já viram isso? Olha, quando eu ser um crente, eu vou ser um crente de verdade. Eu não estou indo na igreja, mas também o dia que eu for, não é para ser como muitos daqueles que estão lá. Irmãos, o diabo dá risada. O diabo olha e diz, você nunca vai conseguir. Vai tentando. É isso mesmo, você não pode ir na igreja não, antes de você parar de fumar, antes de você parar de fazer essas coisas erradas. Não seja como aqueles lá que vão. Não, só que aqueles que vêm e não estão confiando em si mesmos, de repente quando eles vê, a graça toma conta e eles saem daqui mudados e os desejos vão embora. Você diz, irmão Brana, quando eu conseguir parar de fumar, quando eu conseguir parar de beber, quando eu conseguir endireitar tal coisa, eu farei isso. Isto nunca será feito corretamente. Você nunca conseguirá fazê-lo, porque não vem da maneira que está, e por fé vá até aquela corrente que suas feridas abertas suprem, para que então o amor redentor seja seu tema, e seja até você morrer. Por aceitar um substituto, por tentar entrar através da sua igreja. Por que tentar entrar através da sua igreja? Por que tentar vir por parar de beber ou por parar de mentir? Venha pelo caminho da perfeição. Porque por uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Como que eu sou santificado? Confesse seus pecados na presença do sangue de Jesus, e a vida que vem daquele sangue retorna ao adorador e o santifica dos seus desejos, das coisas do mundo. Pois por aquele todo suficiente sacrifício Ele nos santificou. Um espírito. Nós somos todos batizados em um corpo. Agora, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que caminham não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se está tentando caminhar pelo Espírito e ainda desejando a carne, o sacrifício ainda não foi suficientemente aplicado a você. Mas o adorador, uma vez purificado, não tem mais desejo do pecado. Aí se cumpre, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, porque não tenho mais desejo do pecado, porque é Ele em mim vivendo agora. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso está disponível, irmãos, a todos nós. Essa é a única maneira de chegar a Ele, porque Ele só aceita perfeição. Perfeição está só em Cristo, irmãos. Isso foi no Calvário. Não é um lugar para se vender flores, ou um pequeno lugar para fazer isso ou aquilo. Foi um lugar onde Deus e o homem foram reconciliados. Foi um lugar onde a paz e perfeita segurança foram trazidos à raça. Você pode ir comigo esta noite, meu amigo pecador, ao Calvário e pela fé aplicar o seu sangue à sua própria alma e deixar o Espírito Santo vir e santificá-lo por seu grande sacrifício? Você pode ir por fé ao Calvário e deixar pela fé que o sangue, esse sacrifício, seja aplicado sobre sua vida? Você vai confiar que você pode ser perfeito e deve ser perfeito por representação nele, Ele em você. Irmão Tonho, quem poderia lhe trazer até aqui se não foi Ele? Se não é a graça. Oh, irmãos,
é méritos. Por isso o irmão Branham diz, quando vocês chegarem lá, e ouvirem um velho, alguém gritando e saltando e dizendo, foi a graça, digo assim, o velho Branham chegou. Por quê? Porque o irmão Branham não confiava em si, irmãos. Não confiava no dom, confiava na graça. Confiava que era Cristo nele. A perfeição, ele era perfeito, porque a perfeição de Cristo estava sobre ele. Não é o que você faz. Não é você que mata a velha natureza, meu irmão. Você não consegue matar ela. Nabal, no Velho Testamento, aponta para a velha natureza. Lembra de Nabal, marido de Abigail? Aquele homem bruto, tipo da natureza. Mas sabe o problema? Não tem pessoas que acariciam Nabal. Você chega e diz, irmão, essa atitude tua, olha, não é. Ele diz, meu avô já era assim. Essa é a minha natureza, Deus me fez assim. Se você acha que a coisa, se você defende isso, irmãos, como é que ele vai poder vir e tirar isso de você? Quando Davi disse para o seu soldado, vai lá até Nabal, e disse para ele que nos envie suprimento, estamos com fome, e durante o tempo que ficamos em suas terras, nós não fizemos outra coisa a não ser proteger os pastores dele aqui. Quando o soldado chegou e falou essas palavras a Nabal, Nabal olhou e disse, que tem eu a ver com Davi? E amaldiçoou. O soldado voltou e contou a todas as coisas para Davi. Irmãos, Davi era um homem sanguinário. Eu estava lendo ali, o pastor Ilmo estava lendo para mim no final dessa mensagem, quando o profeta teve aquela visão daquela mulher que ele estava julgando no bar, lembra? Deus chamou ele para fora e deu uma visão, e o profeta disse, eu me via pequenininho, cometendo erros, e subia como uma nuvem escura, e a ira de Deus vinha para me matar, mas o sangue de Cristo, como um para-choque, segurava. Irmãos, é isso. A justiça de Deus não suporta o pecado, mas há um para-choque da graça. Nós estamos nele. Quando o soldado levou as palavras de Nabal, Davi se irou e disse, vamos, olhou para o exército, mate desde a criança até o velho. Ali estava a ira. Mas a Bíblia diz que Abigail, tipo da igreja, que tinha um marido louco, é tipo do homem que não nasceu de novo ainda, que tem uma velha natureza louca, uma velha natureza que ofende a Deus. Mas Abigail tinha aquele marido, mas não concordava com ele. Você não pode concordar com essa natureza, e nem achar que você por si mesmo se livra dela. Abigail preparou seus jumentos, preparou alimento, correu oferecer algo a Davi. Ofereça algo ao teu Davi esta manhã. Ofereça tua adoração a Cristo. Mostre a ele que você tem realmente desejo de ser livre do velho Nabal. E quando Davi descia com seu exército, quando vamos dizer a ira de Deus descia para matar, encontrou Abigail humilhada. Deus te encontra, irmãos, humilhado. Deus te encontra sob o sangue, dizendo, Senhor, eu sei que eu sou culpado, mas o teu sangue me faz perfeito. E Deus não pode, irmãos, ver imperfeição em você. E Ele diz, esse é meu filho, o qual eu tenho prazer nele. Aí Abigail olhou e disse, meu Senhor, bem sei que um dia sentará sobre o trono de Israel, e que não seja que quando estiveres sentado sobre o trono de Israel, que não venhas ter remorso em seu coração por ter derramado sangue inocente. Ela disse, bem sei que meu marido se chama Nabal, que significa louco, e na sua loucura ele fez essas coisas. Mas aqui está. E aí ofereceu o que ela tinha, os pães, as uvas passas. E a ira de Davi, irmãos, se aplacou. E Davi voltou, irmãos, e Davi se agradou de Abigail. Mas Davi não podia se casar com ela. Ela tinha marido vivo.
Deus olha às vezes para a atitude de alguns e se agrada, mas Ele não pode se casar, Ele não pode te tomar, porque ainda tem marido vivo. E a Bíblia diz que a mulher tendo marido vivo, se for doutra, é adúltera. Cristo não é adúltero para possuir alguém que está casado ainda. Mas não tem problema. Se você não concorda com esse velho marido, se você não concorda com essa velha natureza, e você crê na graça suprema, você não pode matar o velho Nabal, você não pode se desfazer da velha natureza. Mas a Bíblia diz que Davi voltou, e na sequência diz assim: e passado 10 dias, Deus matou Nabal. Ah, não foi Abigail, foi Deus que matou Nabal. Não é você, irmão, é Deus que mata essa velha natureza. É Deus que te faz livre. Aleluias. É Deus que te faz livre. Livre para ser do outro marido. E aí então Davi mandou a proposta, e ela disse: sim, eu aceito casar contigo. E foi se assentar ao trono ao lado de Davi. É isso, irmãos, Deus matou Nabal. Que você diga esta manhã, que morra Nabal. Que você diga nesta manhã para Deus: não concordo com essa natureza, Senhor. Sei que não posso matar, sei que não posso vencê-la, mas, Senhor, estou aqui, como Abigail disse para Davi. E confie na graça, irmão. Confie na graça, porque a graça, irmãos, ela vem e ela toma o lugar. E ela te justifica, e ela te santifica. E ela te faz perfeito, ela te põe no lado do trono dele assentado. Quando Adão pecou, os querubins fecharam a entrada do paraíso, para que ele não tocasse na árvore da vida, porque ele era imperfeito. Mas quando o perfeito veio e assumiu o meu lugar, ele tirou os querubins do caminho e disse: ao que vencer, eu darei que coma da árvore da vida. Mas como eu vou vencer, Senhor? Já venceu em mim. Através dele agora o caminho foi aberto. Vamos nos colocar de pé, irmãos. O profeta diz: não existe uma igreja santa, existe o Espírito Santo na igreja. Não existe um homem santo, existe o Espírito Santo no homem. É Ele que te faz perfeito. Não tente fazer do seu jeito. Convida Ele para fazer a obra na sua vida. Se renda a Ele. A perfeição está disponível a todos. Nele somos perfeitos. Nele somos aceitos. Aleluias. Você não quer levantar a sua mão nesta manhã e dizer: Senhor, eu quero tocar naquele cordeiro sanguentado pela fé nesta manhã, e confessar os meus pecados, e confessar as minhas debilidades. E eu quero, Senhor, que seja transmitido para mim os teus créditos, a tua perfeição. Que tu venças aquela velha natureza em mim, que tu venças aquele olhar indevido, que tu venças aquele descontrole. Sim, é Ele em você, você não pode mesmo, mas Ele pode. Ele tomou o seu lugar. Glórias a Deus. Deus está aqui nesta manhã. Esse é o Evangelho de Cristo, irmãos. A perfeição nele. Todos os demais evangelhos, seja budista, muçulmano, eles conseguem apresentar para as pessoas a doutrina dos líderes, sem ter os líderes. Mas nós não podemos apresentar a doutrina de Cristo sem Cristo, porque só Ele pode viver a doutrina. E é Ele que vive através de você, irmãos. Por isso Ele disse: Ele morreu, Ele pagou o preço, Ele enviou o crédito para os irmãos do Velho Testamento, e Ele desceu para dali para frente, através de nós, vencer cada luta e nos fazer perfeitos nele. Por um Espírito somos batizados em um corpo. Aleluias! Precioso Deus e eterno Pai, isso alegra os nossos corações, Pai. Como não haveria júbilo na nossa alma quando olhamos e vemos que o Senhor não aceita nada que não seja mais exata perfeição.
e olhamos para nós e vemos que não há condição de sermos perfeitos. Ah, Deus, mas daí olhamos para a graça e vemos que a perfeição está em Ti, Pai, e nós aceitamos o Cordeiro, aceitamos a Tua pessoa, Pai, como a nossa perfeição. Oh Deus querido, obrigado nesta manhã, Pai, por esta confiança de saber que eu estarei ali pela Tua graça, Senhor. Oh, que o Senhor não vê pecado em mim, que o Senhor não vê pecado em sua igreja, porque o Senhor vê o sangue de Cristo sobre nós, Pai. Deus, obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia, nos enamorar, nos apaixonar mais por Ti, Pai, nos render mais a Ti, Senhor. Que nós largue mão de fazer as coisas do nosso jeito, confiar em nós mesmos, querer confiar em nossa própria santidade, mas que possamos, ó Deus, confiar na Tua graça, na Tua misericórdia, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, amplia isso em nossos corações nesta manhã, Senhor. Deus querido, eu gostaria de ter mais palavras, mais facilidade para expressar isso esta manhã, mas que o Teu Espírito possa clarear isso no coração da Tua igreja, Pai. Faça isso por nós, Senhor. É a única maneira de chegarmos contigo, é pela Tua graça, é confiado na pessoa de Jesus Cristo, no que o Senhor é, no que o Senhor fez. Tire todo o medo, tire toda a dúvida, Senhor. Leva o Teu povo a descansar nesta graça. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Confirma isso, Senhor, no coração da Tua igreja, pois assim eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego esta palavra e rogo que o Senhor unja ela no coração nosso. No nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém.